Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre como desenhar personagens femininas. E hoje é um dos vídeos mais aguardados porque nós vamos aprender como desenhar olhos em 3 posições. E, claro, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como desenhar olhos simétricos e como escolher os melhores formatos de olhos para o seu desenho. Se esses assuntos te interessam, é só continuar assistindo esse vídeo. Olá pessoas, meu nome é Jéssica e eu preciso dizer uma coisa para vocês neste momento. Se você caiu neste vídeo de paraquedas, você precisa saber que este é o 4º vídeo de uma série sobre como desenhar personagens femininas. E nós já desenhamos a estrutura da cabeça, a boca e o nariz. Então, se você tem dificuldade para desenhar esses elementos, eu recomendo que você dê um pause neste vídeo aqui e vá assistir aos primeiros vídeos, porque nós vamos precisar da estrutura de uma cabeça e de uma boca e de um nariz desenhados para dar prosseguimento aqui com o nosso tutorial. E um último aviso que eu já dei nos 2 últimos vídeos, mas preciso dar neste também, é que eu estou ensinando vocês a desenhar olhos, nariz e boca em vídeos diferentes. Porém, quando você for estudar esses elementos, eu recomendo que você estude eles sempre juntos, para você conseguir entender essa dinâmica aqui entre esses 3 elementos, a questão das distâncias, a questão da simetria do rosto como um todo. Então, por favor, estude sempre esses 3 elementos juntos. Bom, é impossível a gente falar sobre o desenho de olhos sem falar sobre a temida simetria. E para me ajudar neste quesito, eu gosto muito de usar esses elementos aqui como guia de simetria. Ao longo dessa série de vídeos eu já mostrei para vocês que eu gosto muito de usar elementos geométricos para me ajudar na construção dos meus desenhos. E com os olhos não poderia ser diferente. Eu gosto de usar este elemento aqui, que é como se fosse um retângulo assimétrico. E como vocês podem ver aqui, este elemento funciona muito bem para diferentes formatos de olhos. Então, independente se você for desenhar olhos um pouco mais parecidos com os olhos humanos ou olhos mais arredondados, aqueles olhos de vilão assim bem pontiagudo, esse elemento vai te ajudar a conseguir simetria mais fácil. O único cuidado que você precisa ter, obviamente, é desenhar, esses retângulos o mais parecidos possível. E outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito de simetria é que simetria não é sinônimo de igualdade. Então, os olhos eles não precisam ser idênticos, eles precisam ser parecidos. E quando eu digo parecidos, é com relação principalmente à largura e altura dos olhos. O fato deles serem um pouco mais arredondados de um lado e menos arredondados de outro não vai fazer diferença no contexto geral da sua ilustração. Mas quando você desenha um olho mais para cima e um olho mais para baixo, mesmo que você não perceba ali inicialmente, depois quando você for olhar a sua ilustração novamente, você vai notar que tem alguma coisa errada. E isso acontece comigo o tempo inteiro, principalmente com relação às pupilas. Eu estou constantemente colocando as pupilas em lugares assim onde elas ficam esquisitas. Só que eu não percebo na hora que eu estou desenhando, eu só percebo 2, 3 dias depois. Então, mais uma dica também que eu dou para vocês é: quando você for fazer um desenho um pouco mais elaborado, algo que você, por exemplo, vai dar para alguém de presente ou vai vender para alguém, não faça esse desenho num único dia, porque os nossos olhos às vezes se acostumam com aquilo que estão vendo e não conseguem perceber ali pequenos erros. Então comece a desenhar os olhos num dia, termine no dia seguinte para você conseguir dar esse descanso para o seu cérebro. E agora eu vou mostrar na prática para vocês como eu uso esses retângulos aqui para desenhar os meus olhos em 3 posições diferentes. Bom, coisas importantes a se saber sobre a posição frontal. É a única posição onde você vai ter que se preocupar com simetria. Mas ela também é uma posição onde você precisa ter muito cuidado com o posicionamento, porque dependendo do formato de olhos que você vai decidir desenhar, se você
vou fazer um desenho um pouco mais realista ou semi-realista, como esse daqui, a posição dos olhos ela pode subir ou descer um pouquinho. Uma boa forma de você se guiar, independente do estilo de desenho que você faça, é usando aqui esse círculo de construção que a gente fez para construir a cabeça, porque como vocês podem ver aqui nesta imagem, os olhos ficam exatamente aqui nas extremidades inferiores do círculo. Inclusive, tem muita gente que constrói rostos de uma forma invertida dessa que eu estou ensinando para vocês nessa série de vídeos. Tem muita gente que faz só o círculo de construção e aí desenha os olhos, o nariz, a boca e, por último, constrói a cabeça. Também é uma possibilidade, mas eu recomendo que você que esteja começando faça exatamente na ordem dessa série. Primeiro construa a cabeça e depois construa a boca, o nariz e os olhos. Outra coisa importante a respeito de posicionamento é que você vai precisar se atentar na distância entre um olho e outro. Normalmente, esta distância aqui é calculada pela largura do nariz. Porém, a gente sabe que tem pessoas que têm narizes um pouco maiores e que vão extrapolar um pouquinho aqui essa distância. Eu recomendo então que você teste um pouco colocar esta distância um pouquinho mais afastada, um pouquinho mais juntinho um olho do outro, até encontrar uma harmonia entre os elementos do seu rosto. E agora vamos na prática desenhar olhos na posição frontal. Bom, como vocês estão vendo aqui, existem algumas pequenas mudanças no nosso desenho desde o último vídeo. E isto aconteceu porque este é o segundo vídeo sobre olhos que eu estou gravando. O primeiro vídeo, infelizmente, acabou corrompendo o arquivo e eu perdi absolutamente tudo. Então, como vocês podem ver aqui, existe uma pequena sombrinha de olhos e a construção da cabeça foi lapidada, digamos assim. Eu queria justamente terminar de desenhar aqui os elementos do rosto para terminar de lapidar aqui o formato da minha cabeça. Mas infelizmente essa etapa eu não vou poder compartilhar com vocês porque ela já está aqui e eu não achei que faria muito sentido apagar para gravar de novo, porque é uma etapa que é muito particular, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo sobre construção de cabeças, embora a construção da cabeça em si, né, ali o esboço inicial seja uma coisa meio padrão, cada um vai escolher um formato de cabeça que achar mais adequado de acordo ali com o seu estilo, com o que quer transmitir ali no seu desenho. Então, esse é o formato de rosto que eu gosto de utilizar nas minhas personagens, mas você vai poder escolher o formato de rosto que você quiser. Mas com relação aos olhos, não teve jeito mesmo, eu tive que apagar aqui e vou refazer cada um deles com vocês no vídeo de hoje. E vamos começar então aqui com os nossos olhos na posição frontal. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o meu retângulo assimétrico na posição que eu quero que os meus olhos fiquem. Bem de levinho, porque depois a gente vai apagar essas linhas. Se você tiver dificuldade de colocar aqui os retângulos na mesma posição, né, na mesma altura, você pode criar duas linhas paralelas aqui com o tamanho certinho que você quer. Eu não vou fazer aqui porque eu estou numa posição meio desprivilegiada e a minha linha vai sair torta, mas eu recomendo que você faça isso. Crie uma linha aqui e outra linha aqui para conseguir colocar os olhos na mesma altura. Como vocês podem ver aqui, eu faço uma pequena adaptação nesse formato do retângulo assimétrico, porque para o formato de olhos que eu faço, essa modificação aqui me ajuda bastante a encontrar o formato perfeito, aquele que eu mais gosto do resultado. Então, sinta-se livre para mudar essa estrutura um pouquinho até encontrar uma que funcione melhor para o formato de olhos que você vai desenhar. E agora que eu cheguei aqui nessa parte, o próximo passo é dar uma olhada aqui na simetria desses elementos para ver se eles estão realmente na altura certa, na largura certa, posicionados certinho aqui no centro do rosto. Então eu vou continuar aqui ajeitando eles até ficarem do jeitinho que eu quero. Pronto, e agora o último passo é a gente desenhar de fato aqui os nossos olhos. E uma dica que eu dou é você sempre replicar tudo que você fizer em um lado no outro lado. Por exemplo, eu vou começar aqui dando a primeira curvinha nessa parte aqui dos meus olhos. Então eu venho para este lado e tento replicar o mais parecido possível. E vou seguindo assim no resto do desenho.
Mais uma vez, eu vou dar uma olhada aqui nos meus olhos para ver se eles estão simétricos, se estão na mesma posição. E aí, quando você já estiver satisfeito com o formato dos seus olhos, você pode apagar aqui essas linhas guias e colocar os outros elementos, como aqui a pálpebra. Você pode colocar uma pálpebra inferior. Eu não gosto muito de pálpebra inferior, porque eu não consigo fazer sem deixar a minha personagem com uma cara meio envelhecida. Mas você também pode colocar aqui a pupila, os cílios. Então eu vou mostrar a partir de agora o processo que eu uso para estilizar os meus olhos, mas você não precisa seguir exatamente os mesmos passos. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então, o que eu fiz aqui basicamente foi, depois de construir aqui o formato dos meus olhos, colocar as pupilas, as pálpebras, os cílios e aqui fazer um pequeno delineado. Como eu disse, você pode perder um tempo aqui nesta etapa, criando um estilo que seja próprio dos seus desenhos e que você vai replicar a partir de agora. E para terminar os nossos olhos, está faltando uma parte muito importante do rosto, que são as sobrancelhas. E com relação às sobrancelhas, mais uma vez, você está livre para fazer o formato que você quiser. Eu só recomendo que você faça sobrancelhas que peguem aqui toda a extensão dos olhos. Comecem aqui e terminem exatamente aqui no finalzinho. E uma dica extra para sobrancelhas é você nunca fazer aqui esta extremidade reta. Sempre fazer uns traçadinhos assim, ó, para ficar uma coisa um pouco mais natural, e aí sim preenchendo o resto com uns tracinhos, ou você pode também, né, preencher tudo com uma cor sólida. Eu gosto de fazer fazendo tracinhos. E aí eu venho escurecendo e terminando de dar o formato. E prontinho, os nossos olhos na posição frontal estão finalizados. E agora vamos falar aqui dos nossos olhos na posição de 3/4. Na posição de 3/4, como eu já falei em outros vídeos, a gente não tem simetria, mas a gente vai ter perspectiva, porque este lado vai estar mais perto do observador, então ele vai aparentar ser maior do que este. E outra coisa, né, principalmente a respeito dos olhos, é que como os olhos são um elemento arredondado, dependendo aqui da rotação da cabeça, o formato dele vai mudar um pouquinho de acordo com a visão do observador. E um erro muito comum que eu vejo por aí são pessoas usando a posição de 3/4 na rotação da cabeça, porém não se atentando aqui ao formato dos olhos e desenhando olhos, por exemplo, no formato de 1/4 ou de 2/4. E aí, quando você olha para o desenho finalizado, você percebe que tem alguma coisa errada ali. E é basicamente isso, você tem a cabeça numa rotação, mas os olhos não acompanham essa rotação. Então eu vou deixar aí para vocês na tela um diagrama bem simplesinho de como funciona essa questão da rotação da cabeça e do formato que os olhos vão criando dependendo de cada rotação. De resto, o posicionamento é o mesmo da
a posição frontal, então você tem aqui os olhos no final aqui do círculo de construção. Nesse caso, aqui a gente tem uma visão um pouco de cima, né? Então a gente vê aqui um pouco mais dessa parte superior do crânio e, consequentemente, os olhos não vão ficar aqui numa posição retinha. Mas ainda assim você pode usar aqui a extremidade do círculo para posicionar os seus olhos, além, é claro, aqui das orelhas. Mas vamos desenhar na prática para você entender melhor como funciona aqui essa dinâmica. E para desenhar os nossos olhos na posição de 3/4 não tem muita diferença aqui da posição frontal. A gente ainda vai fazer o retângulo assimétrico, porém ele vai ter um formato um pouco diferente por causa da perspectiva. Uma boa dica para você saber até onde vai os seus olhos aqui, tente encontrar um paralelo aqui, né, uma linha imaginária entre a extremidade da boca e a extremidade dos olhos, para você não acabar passando demais e fazer olhos muito grandes. E deste lado aqui eu também vou usar este elemento, porém ele vai ser um pouquinho menor. Mais uma vez, nessa parte aqui eu vou dar uma olhada para ver se eles estão bem alinhadinhos aqui na mesma posição. E agora é só desenhar os meus olhos no formato que eu escolhi. E uma coisa importante para você se atentar neste momento é que, como olhos são um elemento esférico, você vai ter que trabalhar um pouco mais as curvas aqui nesta posição por causa da perspectiva. Então aqui, esse lado vai ser um pouquinho mais arredondado do que a gente fez aqui. E aqui deste lado a mesma coisa. Mais uma vez, dar uma olhada aqui com relação ao posicionamento para ver se não tem um olho mais para cima do que outro. E por fim, a gente apaga aqui essas linhas guias e termina de dar forma para os nossos olhos. Eu vou colocar ela olhando para mim, então as pupilas vão ficar nessa extremidade aqui. E agora vamos finalizar aqui, pintando as pupilas e finalizando a sobrancelha. E prontinho, os nossos olhos na posição de 3/4 também estão finalizados. E finalmente chegamos nos nossos olhos na posição de perfil ou lateral. E como vocês podem ver aqui, esses são os olhos mais fáceis de serem desenhados, porque além de você ter que desenhar apenas um olho e uma sobrancelha, você só vai ter que se preocupar aqui com o formato do seu olho, que quem vai decidir será você, e com o posicionamento. E o posicionamento é muito simples de ser encontrado, porque ele vai ficar aqui alinhado com esta parte mais profunda aqui da curva do nariz. Então você vai encontrar aqui esta posição e vai alinhar os seus olhos também aqui com a extremidade da boca. Mas como sempre eu vou mostrar isso para vocês na prática agora. Então nós temos aqui a nossa cabeça na posição de perfil e nós vamos encontrar aqui a extremidade da boca e essa curvinha aqui do nariz para desenhar os nossos olhos. Os meus olhos são olhos bem grandes, como você pode ter notado aqui. Então eu vou vir aqui, mais ou menos, e desenhar uma espécie de cone com esta parte aqui mais arredondada e aqui também um pouco mais curvo. E aqui em cima também um pouco mais curvo. E depois de ter feito esta marcação, tudo que você precisa fazer é adicionar aqui a pupila. E a pupila, é importante lembrar que ela não pode ser muito esférica, afinal de contas os olhos estão sendo vistos de lado. Então ela vai ficar com um formato um pouco mais oval do que esférico.
E agora eu vou adicionar aqui os outros elementos, como o meu delineado, a pálpebra e os meus cílios. E para finalizar, vamos aqui colocar a nossa sobrancelha. E prontinho, os nossos olhos na posição de perfil também estão finalizados. Bom, e agora que os nossos olhos, nariz e boca já estão desenhados, a última coisa que eu gosto de fazer é dar aqui uma lapidada no formato da cabeça. Então eu vou vir aqui e dar uma ajeitadinha nesta parte da minha cabeça. Agora sim, já estou satisfeita com o resultado e a gente pode partir para os últimos vídeos desta série, que serão como desenhar as orelhas e finalizaremos com os cabelos. Então, se você quer ver estas nossas personagens aqui finalizadas, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar atento aos vídeos da semana que vem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!